Há um tempo determinado para todo o propósito de Deus. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional Grão de Fé com Café. Esse devocional que tem como propósito nos aproximarmos mais do relacionamento com Deus, onde nós fazemos todos os dias uma leitura da palavra do Senhor, um texto da palavra do Senhor. Seja bem-vindo, Isaías, seja bem-vindo, Leia. Hoje nós estaremos lendo o capítulo de número 5 do livro de Esther. Nessa etapa desse devocional, nós estamos estudando o livro de Esther. Que alegria, mais uma vez, ter todos vocês aqui conosco nesse tempo tão especial, tão importante. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e por isso nós estamos felizes, porque a boa mão do Senhor tem nos conduzido até aqui. Lucejane, a paz do Senhor. Já tem café aí? Hoje tem cafezinho. Pega aí a sua Bíblia, pega o seu café, pega seu bloco de anotação, seu caderno de anotação. E quem tem o planner, pega o seu planner para que possamos fazer todas as anotações das lições que nós iremos extrair nesse dia de hoje. Michele, seja bem-vinda. Josiane, seja bem-vinda. Josiane, que é lá de Uberlândia. Eita, terra boa, Uberlândia. Minas. Vamos embora lá? Pega o cafezinho de vocês aí, vamos embora tomar um café para dar aquela despertada. Vamos, enquanto esse povo vai chegando. Ó, eita, ó, aquela fumacinha boa. Yuli, seja bem-vinda, querida. Rosângela, seja bem-vinda. Deixa eu dar um oi para esse povo aqui. Rogério, seja bem-vindo. Valessa, seja bem-vinda. Pega esse aviãozinho que tem aqui, ó, e compartilhe essa live com alguém que você considera importante para você ou que precisa de ouvir uma palavra da parte de Deus. Isaías está dizendo ali. Eu amo quando Isaías coloca lá, maravilha. Tá dizendo cafezinho sem açúcar. É isso, Isaías. Cafezinho sem açúcar. Você toma café, Isaías? Já tem café aí, Yuli? A Rosane está dizendo, shalom, shalom, bom dia. Shalom, bom dia. Já tem café aí, Rosane? Já tem, Yuli? Pois é, hoje eu preciso de uma dose maior desse café aqui. Gente do céu, o Isaías está dizendo que toma café. Com açúcar ou sem açúcar, Isaías? A Yuli diz que já tem. Então corre. Pega esse café e vem. Então vamos orar apresentando ao Senhor o nosso devocional de hoje. Deus, nós queremos te render graças, Pai. Obrigada por essa manhã tão maravilhosa, por esse dia lindo, Pai, que o Senhor fez para nós. Pai, nós te rendemos graça pelos teus feitos, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que tem sido tão grande para com as nossas vidas. Não somos merecedores de tanto zelo, de tanto cuidado, mas o teu amor, ágape, tem nos permitido vivermos, experienciarmos a graça do Senhor. Nessa manhã nós queremos apresentar diante de ti mais uma vez esse devocional. Pai, que o Senhor venha falar conosco, que teu Espírito Santo possa nos abrir a porta da revelação da palavra, trazendo inspiração acerca do texto que nós estaremos lendo, para que possamos, Pai, Senhor, aprendermos com a tua palavra e aplicarmos para esse dia de hoje, como também, Pai, para as nossas vidas. Nós entregamos a ti, que tudo aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome.
Assim oramos, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Solange, seja bem-vinda. A Michelle está dizendo, eu aprendi e consegui tomar café sem açúcar com a Misa. Ah, que gracinha, gente. Tá vendo, Michelle? É a melhor coisa que você fez, melhor escolha que você fez na vida, melhor decisão que você fez na vida foi começar a tomar café sem açúcar. Tá vendo que esse devocional também é saúde? Eu, quando comecei a tomar o café sem açúcar, gente do céu, foi difícil demais. Eu gostava de um café bem docinho. E fazer o desmame desse café doce foi difícil. E aí foi indo, até que eu consegui. E eu já tenho aí 8 anos que eu tomo café sem açúcar. De vez em quando a gente vai visitar alguém ou vai atender a agenda, pessoas que não sabem que a gente toma café sem açúcar, e aqui em casa é todo mundo. Só a minha filha que não toma, mas o marido toma café sem açúcar. Café não, porque ele não toma café, ele toma... Quando ele vai tomar o cappuccino dele, as coisas, ele não põe açúcar, não. E aí chega em algum lugar para atender a agenda, Bruna, seja bem-vinda. Aí tem café com açúcar. Eu tomo, mas a gente sente uma diferença gritante. O café sem açúcar é maravilhoso. A Lucejane está dizendo, eu já tentei, mas não consigo. Lucejane, vou dar um exemplo aqui para você. Não sei se vai funcionar aí com você, comigo funcionou. Vamos supor, se você utiliza 3 colheres de açúcar para fazer o seu café, você vai colocando 2,5 em uma semana, depois na outra semana você coloca 2, depois você coloca 1,5, depois coloca 1, depois meia, aí você vai diminuindo até que você consegue tomar ele aí sem açúcar. A Luana tá dizendo, meu sonho é conseguir tomar sem açúcar. Vai conseguir! Faz isso aí que eu tô falando, ô Luana. Vai fazendo esse desmame desse açúcar, que daí você vai ver. Eu até aqueles café de máquina, eu tomo sem açúcar, sem fazer careta, dando bicota, achando maravilhoso. Pessoal, na clínica onde eu atendo, no consultório onde eu atendo, eles falam assim, mas você não coloca açúcar nem nesses cafés? Eu falo, não. Esse aí é admirar, mas se torna um hábito tão maravilhoso, que quando você toma com açúcar, você sente que o gosto do café fica diferente. O seu paladar já não aceita mais o açúcar do café. A Michelle está dizendo, foi assim que consegui, com a dica da Miss. Pois é, eu utilizo essa dica aí que eu tô dando aqui para vocês, foi a prática que eu fiz, né? Eu pratiquei isso daí e funcionou comigo. Tomara que funcione com vocês. Enfim, vamos parar de papiar, que hoje eu tô muito faladeira. Vamos para o que de fato é importante. Não que esse tempo não seja importante, né, gente? Que também é muito importante esse tempo de interação. Mas vamos para a leitura do texto, porque tem gente que precisa de trabalhar e a gente fica aqui tagarelando. Vamos lá? Esther, capítulo 5, hoje. A epígrafe do texto nos diz assim: Esther se apresenta ao rei. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Grifa, por favor, as palavras: vestiu de suas vestes reais. Vestiu de suas vestes reais. Meu marido chegou aqui, ó. Alves Mar. O bem chegou aqui. A Lorena também acabou de chegar. Seja bem-vinda, Lorena. Seja bem-vinda, meu bem. Verso 2. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão.
Então Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Grifa, marca para mim, por favor, as palavras: alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha em sua mão. Agora, lá no verso 3, grifa a palavra: que é que queres, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Verso 4. E disse Ester: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei a Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester, do banquete do vinho: qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se conteve e foi para sua casa. Então mandou vir os seus amigos, Zeres e sua mulher. E Amã começou a falar da glória das suas riquezas, da multidão de seus filhos e de tudo que o rei o tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e sobre o rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester e a ninguém fez vir ao rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcada Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Deus, obrigada, Pai, nesta manhã por essa palavra. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Pai, que o Senhor venha mais uma vez falar conosco por intermédio da tua palavra. Espírito Santo, abra a revelação da palavra e traga entendimento daquilo que o Senhor quer conosco para esse dia por intermédio da leitura desse texto. Assim oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nilza, seja bem-vinda. Juliana, Vanusa, Souza, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Ester, capítulo de número 5, vai nos narrar o texto, um tempo que se dá mediante a preparação que Ester tem. Vocês lembram que no capítulo de número 4, mediante o relato de Mardoqueu a Ester sobre o edito que o rei havia determinado sobre o povo judeu, esse povo que está sobre ameaça de morte agora, mediante um edito que foi
dispensado por toda Suzã. Então, Mardoqueu manda um recado para Esther se posicionar diante desse fato. E Esther vai jejuar 3 dias e 3 noites. Ela, os seus servos e todos os animais, tudo aquilo que envolve ela diretamente, vai se posicionar em um jejum coletivo em prol dessa causa. Então, nesse capítulo do número 5, nós vamos ver a execução desse preparo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. A primeira lição que nós vamos extrair do texto que nós lemos do capítulo 5 de Esther é que o tempo de preparo é de suma importância para o cumprimento do propósito. Não tem como nós vivermos o propósito que Deus tem para conosco se não houver um preparo antes. Então, a primeira lição, o tempo do preparo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Esther se veste ela se veste das roupas reais para se apresentar diante do rei. Então não tem como você executar um propósito se não houver um preparo antes para que esse propósito seja executado. Nós não podemos nos apresentar diante daquilo que o Senhor quer que nós façamos de qualquer maneira. Esther, ela vai passar por um processo de preparamento antes da apresentação. Então, tudo que você vê de resultado de alguém, seja em qual for o âmbito da sua vida, vou trazer para nós. Quando nós olhamos alguém ministrando a palavra, quando nós olhamos para alguém que está exercendo um cargo eclesiástico com muita excelência, quando você vê alguém cantando muito bem, pregando muito bem, quando você vê alguém trazendo um ensinamento muito bem elaborado, nós pensamos que aquela pessoa nasceu pronta para aquilo e a gente olha só o momento de trazer o resultado e achamos que é só aquilo. Só que antes da execução desse ofício, de dispensar esse conhecimento, esse dom, esse talento, houve-se um preparo. Só que esse preparo, ele é executado ocultamente, no secreto. Essa preparação, dessa elaboração para a execução de todo esse propósito, as pessoas não têm acesso. As pessoas vão ter acesso só àquilo que se torna público. Então Esther, quando ela vem diante do rei, ela vem com as suas vestes reais, ela se apresenta como a rainha, coloca a coroa na cabeça, ela vem em um momento solene que o rei está ali, vou trazer para uma linguagem mais comum, para vocês terem uma compreensão melhor e entendimento melhor do que eu quero dizer, como se tivesse uma audiência naquele dia e o rei estava ali atendendo as pessoas das suas províncias, né, mediante as demandas que tem para aquele dia sobre aquele reino. Esther não foi convidada, Esther não marcou a audiência, não marcou nenhuma reunião, nenhum momento com o rei. E por lei, quem não marcasse essa audiência para estar diante do rei, se o rei não levantasse o cetro, no sentido de que a pessoa pode ficar tranquila, que o rei está ali pronto para receber, se o rei não levantasse o cetro, a medida era de morte. Então Esther, ela se prepara de uma forma bem intencional para se apresentar diante do rei, porque ela sabe da importância que é o assunto que ela vai trazer diante do rei. Só que ela não chega de qualquer maneira, ela não chega de qualquer jeito, ela se realmente prepara, mas mais do que esse preparo público, visível, ela tem um preparo interno, ela tem um preparo pessoal, ela tem um preparo mais profundo. Ela jejuma e ela vai jejuar e orar.
ela vai se consagrar, ela vai se purificar, ela vai se apresentar, porque ela entende que aquele edito não diz respeito somente ao reino físico, somente a questões humanas, mas implica-se também em uma batalha, em uma guerra espiritual. Então, como a guerra espiritual, nós falamos sobre isso ontem, vai se vestir de pano de saco e se banhar de cinza, vai jejuar, vai orar, para quê? Para que os céus confirme tudo aquilo que já foi proposto por Deus para ser executado, no sentido de trazer livramento para o povo judeu. Então ela se prepara espiritualmente, ela jejuma, ela ora, então ela se consagra, então ela tem esse momento de preparo. E aí depois que ela prepara o espírito, ela vai preparar o corpo. O que ela vai fazer? Ela vai se banhar, ela vai se perfumar, ela vai vestir as vestes reais, ela vai colocar a coroa e ela vai se apresentar diante do rei de uma forma que as pessoas entendam que aquela ação, ela vem com uma excelência. E aí o rei, fazendo meio a conjectura, o texto não nos fala isso, mas aí o rei, ele fica impressionado com Esther. Ele se impressiona com a presença de Esther, a ponto dele levantar o cetro em favor de Esther, dizendo para Esther: você tem o aval para falar. Você pode ficar tranquila que eu estou concordando em você estar aqui. Mas por que o rei faz isso? Porque houve um preparo. Houve naquele momento uma junção de céus e terra em concordância para que Esther fosse aceita. Perceba que a Bíblia diz que quando o rei olha para ela, ele acha graça nela. E essa graça que ele vê se parece muito com a graça que ele enxerga nela quando ela se apresenta para ele pela primeira vez. Quando ela entra dentro do quarto do rei, né, onde o rei estaria recebendo as virgens, que cada dia entrava ali na presença dele, entrava pela tarde e saía pela manhã, e a escolha do rei Assuero por Esther não foi por outra coisa a não ser pela graça que ela exerceu diante dele. Ele olhou e o texto diz que ele achou graça e benevolência em Esther. E quando ela se apresenta novamente aqui, essa mesma graça que ele viu em Esther, quando ele a escolhe por rainha, dizendo o teu nome, foi essa mesma graça que ele viu. E é por isso que ele vai dizer para ela: o que você quer, Esther? Qual o motivo de você vir aqui? Qual é o seu pedido? Qual é a sua petição? O que você deseja? Pode me pedir o que você quiser, até a metade do meu reino eu te dou. Quer dizer, o jejum foi desarmando tudo aquilo que estava impedindo Esther de ter acesso ao coração do rei. Tudo aquilo que estava impedindo Esther de ser acolhida naquele dia. Então, Esther preparou o terreno tanto espiritual como o terreno mesmo, da terra. O mundo espiritual e o mundo físico foi preparado. E é por isso que Esther, ela é bem sucedida na sua apresentação. Porque houve-se um preparo, houve-se uma preparação. Quando eu tenho um propósito que o Senhor me confiou, eu não posso pegar esse propósito, essa missão e agir de qualquer maneira diante dela. Eu tenho que me preparar, eu tenho que, se Deus me chamou para ministrar, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que conhecer da palavra, eu tenho que estudar, eu tenho que ler livros, eu tenho que fazer a junção de coisas, de livros que corresponde, que está linkado àquilo, que traz, né, os comentários acerca do texto que eu quero ministrar. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Se eu fui chamada para louvar, eu tenho que
eu tenho que ensaiar, eu tenho que me preparar. Se eu vou dar um estudo, eu tenho que montar um esboço, eu tenho que fazer todo um preparo. Não tem como. Só será bem sucedido naquilo que você vai apresentar se você se resguardar no preparo. E aí, eu quero trazer essa reflexão para vocês. É chegado o tempo. Chegado o tempo o quê? De você exercer esse preparo. Tudo que você faz no sentido de se preparar, isso não vai ficar só para você. Existe o momento do preparo, mas existe o momento, existe o tempo de você apresentar aquilo que você treinou. Existe o tempo de treinamento, existe o tempo da preparação, mas existe o tempo da apresentação. Então, a segunda lição que nós aprendemos é que é chegado o tempo da apresentação, do treinamento. Então, existe o tempo do preparo, do treinamento, mas também tem o tempo de se apresentar. Então, não adianta você querer fazer algo antes do tempo. Tem o tempo do preparo, mas tem o tempo de se apresentar. E não tem como você ultrapassar esse tempo, passar à frente de um tempo do outro. É uma escala, é uma sequência. Se eu não me preparar, não tem como eu me apresentar. E se eu me apresentar sem preparar, eu vou perder a oportunidade que eu tenho de me apresentar de uma forma excelente e talvez não vai ter outra oportunidade. Porque a minha performance, ela não foi com excelência. A minha entrega não foi com excelência. É por isso que Esther passa 3 dias se preparando, jejuando, orando, consagrando, colocou as pessoas que estavam à sua volta, os animais, ninguém comeu, ninguém bebeu por 3 dias e 3 noites, não, absoluto. E aí depois disso ela entende que ela não pode se apresentar de qualquer maneira. Eu costumo dizer que você tem que vestir conforme o seu chamado. E quando eu falo de vestimenta, que é o que a gente vem trazendo desde do terceiro capítulo, né? Não é só essa vestimenta, essa roupagem física, mas a roupagem espiritual. O meu comportamento, ele tem que estar atrelado ao ofício que eu exerço. O juiz, quando você vai para uma audiência, juridicamente falando, o juiz está lá com uma capa, né? Tá todo vestido a caráter ao momento daquela audiência. Todo mundo, quando chega no recinto, sabe quem é o juiz, porque ele está vestido a caráter, a sua profissão, ao ofício que ele exerce. Então, nós temos que ter cuidado, e isso é algo que, desde quando eu comecei a exercer o ministério da palavra, e agora eu falo no sentido de um exemplo pessoal meu, eu sempre tive muito cuidado com como eu me visto para me apresentar diante do púlpito, para me se portar diante do púlpito. Questão de roupas curtas, com decote, transparente, muito justa. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque de uma certa forma, a representatividade ali é para a palavra. A ênfase daquele momento ali, daquela ministração ali, é a palavra de Deus e que essa palavra ela precisa de alcançar as vidas. Então, eu não posso deixar uma distração em mim para as pessoas no sentido do visual, né, da visão, do contato visual, distrair esse povo. Alguém fica lá, olha a roupa dela, nossa, mas está muito curta. Aquele julgamento que acaba desfocando o objetivo daquele momento, que é o quê? Ouvir a palavra, ter entendimento da palavra e que essa palavra venha surgir efeito, tanto no sentido de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, de salvação, que é o objetivo da palavra. Então eu tenho que ter essa cautela. E Esther, naquele momento, ela precisava de se apresentar diante do rei, vestida de rainha, porque ela era rainha e ela não poderia apresentar-se diante do rei naquele momento, diante de todas aquelas pessoas que estavam dentro do recinto, como só a mulher, a esposa,
Não, ela chega como rainha, porque o que ela vai pedir para o rei requer um posicionamento de uma figura de uma autoridade, porque ela está diante de uma guerra espiritual e uma guerra humana. Há um edito para um extermínio do povo judeu. Amã se levanta como inimigo desse povo, criando uma circunstância para destruir esse povo. Então ela tem que lutar por essa causa à altura do que realmente representa essa guerra. Então, se eu estou diante de uma guerra espiritual, eu tenho que me portar como alguém que está para a guerra, que quer vencer essa batalha, que quer vencer essa guerra. Então eu tenho que me vestir com o quê? Com roupas de humilhação, que é o que nós falamos ontem, de jejum e oração, e mais do que isso. Se eu estou como uma soldada de linha de frente, eu tenho que me vestir como tal. Me vestir de todas as armaduras espirituais, mas também a minha conduta tem que ser como a conduta de uma mulher que sabe para que veio e para que está naquele momento. E é isso que está acontecendo com Esther. É chegado o tempo. O tempo de preparação para o cumprimento de um propósito pode variar de acordo com a complexidade e a abrangência da meta a ser alcançada, que é o que nós estávamos falando. Qual que era o objetivo de Esther? Então ela vai se preparar diante desse objetivo. É importante dedicar um período para planejar e organizar as ações necessárias para atingir o objetivo necessário. É o que a gente está falando. Não adianta eu querer algo e eu não me preparar para alcançar esse objetivo. Alguns propósitos exigem um tempo maior de preparação, pois envolve mudanças significativas em diferentes aspectos da vida, enquanto outros podem ser realizados em um curto prazo, que é no caso de Esther. Foi em curto prazo, foram 3 dias. Mas não esqueça que dentro desses 3 dias ela vai exercer aquilo que ela já vinha exercendo a vida inteira. Ela é judia. Ela conhece o princípio e os mandamentos de Deus. Ela tem princípios em Deus. Então o que ela vai fazer a curto prazo é algo que ela conhece já a longo prazo. Então não adianta, eu não oro, eu não jejum, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não tenho relacionamento com Deus, eu vivo levando a minha vida de qualquer maneira, sem propósito. E aí quando a luta vem, quando a dificuldade vem, aí eu quero naquele momento ali que em um momento de oração Deus resolve o problema. Não, vai exigir um preparo maior. Mas quando você tem um relacionamento com Deus, quando você isso faz parte da sua vida, essa entrega ao Senhor, esse entregar da sua casa. Senhor, eu entrego a minha família, eu entrego meus filhos, tudo aquilo que leva o meu nome. Todos os dias você está ali. Não estou dizendo que você tem que ser perfeita, perfeito, que vai ter dia que a gente não quer orar, vai ter dia que nós não vai ter argumento diante de Deus por causa das dificuldades, das circunstâncias, sim. Mas esse momento que você tem, que vem sendo constante, mesmo que às vezes oscilando, mas você tem entendimento disso, quando houver aquela necessidade extrema, a curto prazo você consegue ter um resultado. Mas vai ter circunstância que vai exigir um preparamento de longo prazo. Aí, esse preparamento de longo prazo, o porquê que esse preparamento de longo prazo às vezes exige um tempo maior. Alguns propósitos exigem um tempo maior de preparação, pois envolvem mudanças significativas em diferente aspecto da nossa vida. Então vai ter processo nas nossas vidas que vai demorar, que vai ser a longo prazo, porque requer realmente uma mudança significativa. Vocês lembram quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus? A gente não tinha essa concepção que a gente tem de toda essa performance que a gente tem que ter, de toda essa mudança, de toda essa transformação que nós temos que ter como cristão. Foi o quê? Uma mudança a longo prazo, mas foi muito significativa. Quem olha a Raquel antes de Jesus é uma coisa, quem olha a Raquel hoje é outra coisa, mas essa transformação, ela foi executada a longo prazo, mas esse longo prazo trouxe mudanças muito significativas em diferentes aspectos da minha vida, enquanto outros podem ser realizados em um curto prazo. Independentemente da duração do processo,
de preparação é fundamental a persistência. É fundamental isso. Quer dizer, eu vou me preparar, eu não posso achar que a transformação na minha vida ela vai ser da noite para o dia. Eu preciso de ter persistência, eu preciso de ter constância. Por quê? Há um tempo determinado sobre todo o propósito de Deus. Talvez você não alcançou a transformação que você tanto deseja ainda, mas isso não quer dizer que não será atingido o seu objetivo, o seu propósito. Só ainda não chegou o tempo. Mas enquanto não chegou o tempo de você apresentar o que foi transformado, você está no processo da transformação. Você está no tempo do preparo. E você precisa de entender isso. Então não adianta você querer apresentar algo, falar algo na qual você não está pronta para viver. No plantio, nós preparamos primeiro o solo. A gente ara a terra, a gente limpa a terra, a gente aduba a terra, a gente coloca calcário na terra, remédio, tantas coisas. A gente vem, deita a semente, ninguém está vendo isso. E esse tempo de preparo é doloroso, porque revolver a terra, mexer com a terra, mexer com o solo, arrancar aquilo que não presta, aquilo que vai atrapalhar o crescimento da semente que será lançada naquele solo, é muito doloroso, é muito difícil. É muito difícil o Espírito Santo de Deus fazer a limpeza dentro da gente, dói na gente. Tirar as práticas antigas, mudar o nosso vocabulário, a nossa percepção de vida, a nossa percepção do mundo, as nossas crenças limitantes, ser quebrada, é muito difícil. Eu deixava, vamos supor, eu tinha vícios de linguagem, de gíria, às vezes eu falava as torpes, xingava. Então, trabalhar esse dialeto é difícil, é doloroso. E o Espírito Santo, ele vai revolvendo a gente, ele vai trabalhando na gente, ele vai arrancando esses carrapichos, ele vai arrancando as ervas daninhas, ele vai tirando os insetos, ele vai tirando. E depois que tiver o solo limpo, aí ele vai deitando, né, o esterco, ele vai deitando o calcário, ele vai trabalhando. E a gente, quando pensa que não, a gente já está falando diferente. A gente já está se vestindo diferente. A gente já está se posicionando diferente. Ambientes que frequentávamos antes, que era comum, que era normal, a gente não via problema. Hoje já não cabe mais a gente vai não se sente bem. Então isso é o quê? Isso é o preparo. É o Espírito Santo de Deus nos preparando. Então, independentemente da duração do processo de preparação, é fundamental ter a persistência, determinação e disciplina para seguir em frente e conquistar o que se almeja. Gente, não tem como. A disciplina. A terceira lição que nós aprendemos aqui, que nós temos que ter disciplina para viver o propósito. Não adianta. Eu não oro porque eu sinto vontade, porque orar não é um sentimento, é uma decisão. Eu não leio a Bíblia porque eu tenho vontade de ler Bíblia. Ninguém tem vontade de ler Bíblia quando você está iniciando a jornada com Cristo. É fadonho, não vamos ser hipócritas. É fadonho, é complicado, é difícil, é textos que são de difícil compreensão. Só que eu tenho que ter uma disciplina. Eu tenho que começar a me disciplinar. Eu vou tirar um tempo. E a gente não vai sobrar tempo. Você vai ter que determinar um tempo para isso. Você precisa de ter uma disciplina. Persistência e disciplina é a terceira lição. Para cumprimento do propósito, eu preciso de ter disciplina e preciso de ter persistência. É algo que vai construindo paulatinamente, gente. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. É paulatinamente, é gradativamente. Eu vou determinar, eu vou me posicionar, eu vou tomar uma decisão. Eu vou começar a ler a Bíblia todos os dias. Eu vou orar todos os dias. E eu vou determinar um tempo para isso. Eu vou colocar no meu cronograma do dia, na minha agenda,
tal hora eu vou tirar 20 minutos, que seja 10 minutos, 5 minutos, mas eu vou fazer isso. Aconteça o que acontecer, eu vou fazer isso. Então você precisa de ter disciplina quanto a isso. Se você quer algo, você precisa investir nesse tempo. Você precisa de investir para ter essa performance. Você precisa de investir para que tenha um resultado positivo diante da meta que você traçou. Esther fez isso. Ela jejuou 3 dias, determinou uma meta que ela precisava de se apresentar diante do rei, ela precisava de interceder pelo seu povo, ela precisava de ser voz de intercessão para trazer livramento. Então ela se prepara, ela se disciplina, vou jejuar, vou orar 3 dias. Teve momento que ela não, você acha que não pensou assim, nossa, tá muito difícil. Talvez no segundo dia ela pensou, o que eu fui fazer? O que eu fui inventar isso? Mas o propósito, que aí implica na 4ª lição, o propósito tem que ser maior do que a minha própria vontade. O entendimento do propósito tem que ser maior do que a minha própria vontade. Eu não posso deixar que o propósito seja impedido de ser executado na minha vida pelas minhas emoções. As nossas emoções, elas nos sabotam. Porque não é acerca de um sentimento. É acerca de um propósito. Eu não sirvo a Deus porque eu sinto. Eu sirvo a Deus por causa de um propósito. E se eu não me permanecer firme nesse propósito, eu me perco. Eu vou me perder no meio do caminho. Eu vou iniciar muito bem a jornada. Mas se eu não tiver disciplina, eu vou me perdendo no meio do caminho. E aí, daqui a pouco eu já perdi a vontade de orar, eu já perdi a vontade de ler a Bíblia, eu já perdi a vontade de ir para a igreja, eu já vou olhando para as coisas e vou achando que tá tudo normal. E eu falo, nossa, mas como eu era boba. Eu era fanática demais. Eu queria ser muito santa, eu queria ser muito crente. Não é isso. Não é que você queria ser isso ou que você era isso. Você se distanciou tanto, você entrou tanto numa normalidade que você tá achando que você era fanática, que você tá achando que você era muito crente, que você tá achando que você exigia demais de você. Só que, na verdade, o distanciar, a falta de disciplina nos tira do propósito. A falta de disciplina contamina a nossa mentalidade acerca do propósito. E, consequentemente, mina as nossas emoções. Então, nós não podemos abrir mão disso. Nós precisamos de ter persistência e disciplina para seguir em frente e conquistar o que se almeja. Agora, vamos olhar para nós num âmbito geral, dentro do propósito de sermos cristãos. Qual é o objetivo de nós servirmos o Senhor? Ter a salvação. O único objetivo que nós entregamos as nossas vidas para o Senhor é o fato de nós não querermos ir para o inferno, queremos ir para o céu. E o céu, entrar no céu exige uma disciplina. Eu preciso ser disciplinada. Eu preciso ter constância. Porque se eu não tiver isso, eu vou me perder na jornada do propósito. Se eu não tiver disciplina, eu me perco na jornada rumo ao propósito. Eu perco o céu. Porque se eu começo a distanciar das coisas de Deus, eu vou me aproximar das coisas do mundo. Aproximando-me das coisas do mundo, eu vou entrando numa normalidade que é a ponto de eu olhar para o que era pecado, não achar que é pecado. Para a prática do pecado, eu começo a praticar o pecado porque eu acho que não é pecado. Isso aqui não tem problema. Isso aqui, não, é uma mentirinha ali, né? É um falar mal de alguém ali. E aí, isso vai gerando consequências, um abismo chama outro abismo, e daqui a pouco eu perdi a salvação. Então, por isso que nós temos que, independente do propósito que nós fomos chamados para executar ou para viver, temos que ter constância e disciplina.
Esther, ela foi disciplinada naquilo que ela traçou como meta. Ela teve constância. Por quê? Nós lemos aqui que ela chega diante do rei, ela chama para um banquete, e aí depois nós vamos ver no capítulo de número 6, que esse banquete ele se repete por algumas vezes. Constância e disciplina para o cumprimento do propósito. Então eu quero fechar essa última lição repetindo para vocês. É fundamental ter persistência, determinação e disciplina para seguir em frente e conquistar o que se almeja. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigada, Senhor, pela palavra de hoje. Obrigada, Senhor, pela instrução que o Senhor nos entregou hoje. Pai, que nós possamos, a cada dia, termos constância, sermos determinados e executarmos a disciplina para nos mantermos fiel ao propósito que o Senhor nos confiou. Seja ele como servos, como mãe, como alguém que exerce um cargo eclesiástico, social, como aquele que foi chamado, Senhor, para esboçar a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Que nós possamos ser canal de bênção para vidas daqueles que estão ao nosso redor. Que possamos ser luz para esse mundo, o sal dessa terra. Que possamos de fato, Senhor, vivermos a transformação da água em vinho. Trazer alegria para esse povo, contentamento para esse povo. Que eles possam olhar para nós, Pai, e enxergar o Senhor em nós. Assim, Pai, nós te pedimos nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre ti, sobre os teus, e tudo aquilo que leva o seu nome seja visitado por esse Deus terrível e temível na guerra. Lembrando que sábado e domingo tem devocional. Nós vamos fazer o devocional sábado e domingo para a gente terminar esse devocional logo, porque nós estamos aí com uma surpresa maravilhosa para esse mês de março, para o nosso grupo aí, para o nosso time do devocional, tá bom? Cheiro grande no coraçãozinho de cada um de vocês. E até amanhã, se permitir o Senhor, às 6h06, para juntos mais uma vez lermos a palavra do Senhor no nosso devocional Grão de Fé com Café.